E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Marcelos, eu tenho congregado na Igreja Presbiteriana de Esperança e queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus, uma forma que Ele falou comigo e, bem, eu não esqueço mais disso. A gente está em 2020, esse ano doido, que tudo está acontecendo de uma maneira muito estranha e esse ano de 2020 vai ficar marcado para mim não só por causa dessa pandemia toda, mas também porque minha mãe faleceu. A minha mãe veio lutando contra um câncer nos últimos 6 anos e entre melhores e piores foi nessa metade inicial do ano, foi início de maio, que Deus a recolheu. Minha mãe era uma serva do Senhor e a sua morte certamente vai conduzi-la no dia final à ressurreição dos mortos. Essa é a esperança do cristão, afinal. E quando minha mãe, enfim, faleceu, quando meu pai me deu a notícia, meu coração ficou bem tranquilo. Mas durante esse período de 6 anos, especialmente a partir do início do ano, que minha mãe piorou bastante, eu orei bastante pedindo pela sua cura, pedindo pela sua restauração, e eu não via muita coisa acontecendo, pelo contrário, o quadro da minha mãe piorava. E eu lia na Bíblia as histórias de Jesus curando as pessoas, eu li os apóstolos curando as pessoas, eu li os milagres do Antigo Testamento, eu ouvia relatos de amigos que oravam pelas pessoas e elas eram curadas, e eu fazia a mesma coisa pela minha mãe e nada acontecia. Eles ficavam me perguntando por quê, sabe? Por que eu orava e nada acontecia? Será que era alguma coisa de errada comigo? Será que eu estava em débito com Deus? Pensamentos assim passavam pela minha cabeça, por mais que eu saiba que eles não são nem um pouco bíblicos. Pensamentos assim passavam pela minha cabeça. E às vezes orando, às vezes não, algumas vezes orando, eu pegava questionando a Deus, sabe? Por que Deus não fazia nada? E eu falava, Deus, por que você não faz nada? Como se assim, eu estivesse pegando Deus assim pela camisa, cara, faz alguma coisa, minha mãe tá morrendo. E nada acontecia. E teve um dia específico que eu pensei assim, cara, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que eu tenho que dar algo para Deus para Ele me dar em troca a cura da minha mãe? E eu percebi, quando eu falei isso para Deus, fica uma dica, aliás, não esconda dos seus pensamentos de Deus nas suas orações, deixa fluir, porque Ele sabe o que você está pensando antes mesmo de você pensar. Então, nada melhor do que você falar para Deus aquilo que você está pensando, mesmo que isso soe estranho ou talvez pareça herético. Fale para Deus o que você está pensando, mesmo que Ele não se agrade disso. É uma forma dele consertar o seu coração e lapidar o seu coração. Eu falei isso para ele, eu falei, Deus, eu vou ter que te oferecer alguma coisa para você ter que entrar nessa situação, eu vou ter que te oferecer alguma coisa. Nesse momento eu percebi que eu estava com a mentalidade completamente pagã, uma mentalidade de paganismo em que eu teria que oferecer algo para o meu Deus oferecer algo em troca para mim. Como se eu tivesse que, como nos rituais das religiões afro-brasileiras, fazer uma oferenda para Deus, para então Ele me dar algo em troca. Não só as religiões afro-brasileiras, mas qualquer religião pagã que nos cerca, em que a dinâmica é o seguinte, olha, divindade, eu te ofereço algo para você me oferecer algo em troca. Mas não é assim no cristianismo, é isso que o faz tão diferente, e é isso que o faz tão peculiar. E é isso que às vezes intriga o nosso coração. Porque nessas outras religiões, você pode comprar o favor de Deus de acordo com algum bom comportamento ou alguma oferenda. Mas no cristianismo, não. Você não pode conquistar o favor de Deus de acordo com o que você faz ou o que você pode oferecer para Ele. No cristianismo, você tão somente confia que existe um Deus amoroso que te ama e ouve as suas orações. E você não pode oferecer nada para Ele te dar algo em troca. Pelo contrário, Ele já te ama. E você não precisa dar algo para Ele te responder. Você tão somente precisa pedir. E às vezes nem pedir, às vezes Ele te dá algo em troca, às vezes Ele te dá algo e você nem pede. E eu estava pedindo pela cura da minha mãe e nada acontecia. E eu comecei a me ver nesse pensamento pagão de, será que eu vou ter que dar algo para Deus? Para Ele me dar algo em troca? E Ele foi começando a falar comigo do tipo, não,
Você não tem que dar nada para mim. Você é cristão. Eu sou o seu Deus, eu amo você e eu te chamo de filho. Então eu comecei a me lembrar do Salmo 121 e do contexto judaico da época, sabe? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu fico imaginando um hebreu naquela época olhando para a paisagem de Jerusalém, a cidade santa na dinâmica do Antigo Testamento, em que era cercada de montes, eram vários montes, assim como na cidade do Rio de Janeiro também tem vários montes. E nas religiões pagãs da época, era comum que se estabelecessem altares nos altos dos montes. Então, se você olhasse para o alto de um monte, você veria o altar de um deus pagão. Se você olhasse para o alto de outro monte, você veria o altar de outro deus pagão. Então, é como se a cidade de Jerusalém, que seria a cidade santa do Senhor, estivesse cercada por vários altares pagãos. Sabe, mal comparando, é como se a gente estivesse no alto de uma montanha Cristo Redentor e no outro lado Iemanjá e do outro lado um Buda. E é como se fosse assim, mal comparando o Rio de Janeiro. Então um judeu olharia para aquilo tudo, olharia ao redor assim e me perguntaria: de onde vai vir o socorro? Vai vir desse Deus, vai vir desse Deus, vai vir desse Deus. Eu tenho que oferecer para esse Deus o quê? A minha colheita. Para esse Deus eu tenho que oferecer o quê? Um carneiro. Para esse Deus eu tenho que oferecer o meu filho. Então o judeu se perguntava: de onde me virá o socorro? E a resposta vem no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do meu Senhor, que resolveu morrer numa cruz por mim para me dar paz com Deus. O meu socorro, a calmaria do meu coração, não vai vir enquanto eu estiver pensando nessa mentalidade pagã, em que eu tiver que oferecer algo para Deus para Ele me dar algo em troca. Mas o meu socorro vai vir tão somente em confiar que existe um Deus Todo-Poderoso que resolveu me amar, que resolveu morrer numa cruz, ressuscitar no terceiro dia, voltar ao céu e prometer que vai voltar para me buscar. O meu socorro seria lembrar, no caso da minha mãe, que ela vai ressuscitar no último dia. Eu a verei no coral angelical, eu a verei na eternidade. É lembrar que em breve Jesus Cristo voltará para recolher os seus e não haverá mais morte, não haverá mais dor. O meu socorro seria lembrar tão somente do Evangelho. O meu socorro seria olhar para os montes e lembrar do Monte Calvário, onde Deus resolveu me amar morrendo numa cruz. E ali meu coração se acalmou, sabe? Ali meu coração se acalmou. Minha mãe não foi curada no final. Minha mãe faleceu por causa do câncer, mas paradoxalmente ela de fato foi curada, porque seus sofrimentos nesse corpo mortal enfim acabaram e agora a gente anseia ansiosamente, parece redundante, mas de fato é um anseio ansioso pelo dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja, em que os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que morreram selados com o Espírito Santo voltarão à vida para viver eternamente com o Senhor Jesus. Então, se eu puder dar um conselho para quem está passando por algo assim, quando você se vê numa situação que você não sabe mais o que fazer e você estiver procurando socorro em qualquer coisa, olhe para os montes, mas olhe para o Monte Calvário, onde Deus fincou uma cruz ali para lembrar do seu amor por nós.